Contemplem agora uma reunião inédita com a continuidade do estudo do livro bíblico Atos dos Apóstolos, ocorrido na sede da Igreja Amor e Fé, quarta-feira, dia 25 de março de 2026, às 19 horas, sob a ministração do seu bispo primaz, Renato Suete. Se você participou, vale a pena ouvir de novo. E para quem não esteve presente, confira. Está simplesmente imperdível. Se você ainda não baixou o aplicativo da Igreja Amor e Fé, basta pesquisar na Play Store de seu telefone móvel. Rádio Mundial Amor e Fé. Contrate sua assinatura de 1 ano por um precinho promocional. Aceitamos cartões de crédito, débito ou Pix. Fazendo assim, você já estará com toda a programação e notícias da Igreja Amor e Fé na palma de sua mão, 24 horas por dia. Assine já e nos carregue juntinho de você. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos começar a nossa reunião. Venham todos aqui na frente hoje, em nome do Senhor Jesus. Venham todos até aqui. Alô, alô. Venham todos aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Tudo na paz? É? Amém. Canta essa música bonita da ovelha. Por favor, Maurício, nós vamos orar e falar com Deus antes de qualquer coisa. Vamos fazer a nossa oração. Pode chegar mais para frente. Não precisa fazer rodinha não. É para chegar para cá. Chega no altar. Eu vim aqui pedir perdão a Deus. Eu sou aquela ovelha que um dia se perdeu. Alma ferida, sofri tanto nesta vida, de todo o coração eu vim pedir perdão a Deus. Nas horas frias da minha solidão, eu lembrava das manhãs na casa do meu Deus. Tinha paz, tanta calma em minha alma, com as palavras tão bonitas que diziam meu pastor. Hoje eu voltei pra dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade. Ó Senhor, tem piedade, me aceita outra vez. Fui enganado, me perdi completamente. A gente, infelizmente, só aprende pela dor. Senhor, ajuda esta ovelha dor que aprendeu com sofrimento que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta noite, meu Deus, e na tua presença nós queremos nos sentir sempre como esta ovelha que volta para os teus braços, mesmo que estejamos firmes, mesmo que estejamos congregando, mesmo que estejamos buscando ao Senhor,
sempre sobra mais espaço, mais um lugar para nós abrirmos mais o nosso coração e enchermos-nos da Tua presença, e enchermos-nos, ó Deus, do Teu amor, do Teu carinho, porque nós somos tão necessitados de Ti, meu Deus, que basta nós ficarmos uma semana sem estarmos na Tua casa, sem participarmos da comunhão dos santos, que a nossa vida começa a definhar. E quanto mais nós nos aproximamos de Ti, quanto mais, ó Deus, nós nos achegamos a Ti, dizemos: Pai, eu sou uma ovelha carente, eu sou, meu Deus, estarei desesperadamente perdido só se eu estiver longe de Ti. Quanto mais nós nos humilharmos e reconhecermos que precisamos de Ti, mais o Senhor vem ao nosso encontro para nos dar paz, para nos dar vida, para nos levantar, para nos fortalecer, porque é o que nós precisamos, meu Deus, este fortalecimento que nada nesse mundo pode dar, este fortalecimento, meu Deus, que as palavras do homem não podem dar, que os alimentos não podem dar, porque é fortalecimento espiritual, que depois, ó Deus, chega até o nosso corpo físico. É fortalecimento de nós sabermos que estamos seguros, que estamos protegidos, que estamos guardados, que somos perdoados, que somos amados. Ah, meu Deus, nós não somos nada sem Ti, e precisamos do Teu abraço, nós precisamos do Teu carinho, nós precisamos da Tua palavra que nos consola, que nos dá poder. Ah, Deus, até a fé que nós possuímos, ela vem através da Tua palavra e vem de Ti. Por isso nós queremos nos colocar aqui hoje, nesta noite de instrução, nesta noite, meu Deus, que é de estudo, mas também é de oração. Nós queremos dizer: Pai, nós necessitamos de Ti, eu preciso de Ti, da Tua presença, do Teu carinho, do Teu amor. Meu Deus, eu não posso viver sem Ti. Todas as maiores falhas, os maiores erros da minha vida, que são tantos que eu nem posso enumerá-los, eu cometi por estar longe da Tua presença, meu Deus, por me afastar de Ti. Não que o Senhor tivesse se afastado de mim, mas eu me afastei de Ti. Então eu não quero mais, meu Deus, de maneira nenhuma sentir esta falta, sentir, meu Deus, sentir-me sozinho, sentir-me só sem o Senhor junto comigo, porque longe do Senhor nós sempre erramos e depois pagamos caro pelas consequências dos nossos erros, do nosso afastamento de Ti. Então venha, Pai, e abraça o Teu povo nesta noite. Diga assim: Senhor, abraça-me nesta noite, abraça-me com o Teu imenso amor, abraça-me com a Tua grande presença, abraça-me, Senhor, e dá-me o Teu poder, para que eu possa vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades, para que eu possa estar de pé diante das ventanias que vêm na minha vida. Abraça o Teu povo, ó Senhor, nesta noite, mais do que nunca, nós dizemos: nós necessitamos de Ti. Aleluia. Para Te adorar, para Te exaltar, estamos juntos em Teu altar. Queremos Te dar honras e louvor, Te abraçar com todo o nosso amor. Nada a pedir, Só agradecer. só agradecer, Tua santidade bem dizer. Nosso coração necessita mais do Teu poder. Abraça o Teu povo, meu Senhor, abraça com o Teu imenso amor. Queremos sentir a Tua mão, derrama sobre nós da Tua unção. Abraça o Teu povo, meu Senhor, abraça com o Teu
presença entre nós. Sinto a presença está aqui sim, meu Deus. Bom está. Onde estão dois ou mais em teu nome, o Senhor está no nosso Bem meio. perto de ti, teu povo quer ouvir a tua voz. Fala o nosso coração, Pai Celestial. Abraça o teu povo, meu Senhor. Abraça com o teu imenso amor. Queremos sentir a tua mão. Sim, meu Deus. Derrama sobre nós a tua unção. Abraça o teu povo, ó meu Senhor. Abraça com o teu imenso amor. Queremos sentir a tua mão. Derrama sobre nós a tua unção. Glória a Deus. Diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, abraça-me, porque na tua direção eu estou sempre no rumo certo, fazendo a tua vontade. Eu estou sempre seguro. Há uma segurança dentro de mim de que eu estou fazendo aquilo que deveria fazer. Na tua presença eu encontro luz, na tua presença eu encontro paz. Põe a mão no seu coração e diga: Pai Celestial, meu Jesus querido, eu quero esta paz dentro de mim, esta paz que o Senhor dá, para que eu possa raciocinar, falar, agir da melhor forma possível, para que eu possa, meu Deus, fazer todas as coisas e não precisar jamais me arrepender, na certeza de que fiz a tua vontade. Abraça-me na tua paz, no teu amor e na tua grandeza. Que nesta noite o teu Espírito venha falar comigo, que eu sou filho teu, guardado, protegido, perdoado, porque eu me arrependo, me humilho diante de ti e digo: eu preciso do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus amados. Pode sentar. Vamos então prosseguir. Vamos prosseguir no nosso estudo. Hoje é uma reunião de estudo bíblico. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos então dar prosseguimento a partir de Atos capítulo 8. Esta é a quarta parte do estudo do livro de Atos. Atos capítulo 8, versículo 14. Nós vimos na última reunião, na última quarta-feira, que houve um grande avivamento na igreja, e até mesmo o mágico chamado Simão se converteu, que Filipe fazia milagres, que Saulo, aparece aí a figura de Saulo, que consente na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, e depois aparece já o nome de Saulo, dizendo que este era um jovem fariseu que assolava toda a igreja. Agora vamos ao versículo 14 do capítulo 8, prosseguindo o nosso estudo de Atos. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Veja, está claro aqui que existem dois batismos: o batismo em água, nas águas, segundo o ensinamento do Senhor Jesus, que batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os unicistas dizem que é batizar só em nome de Jesus, uma discussão infrutífera, porque
é um só, não é? Os três são um. Essa é a lógica de Deus. Mas após o batismo em águas, é necessário a gente ser batizado do Espírito Santo. Você precisa do batismo do Espírito Santo e de manter-se sempre renovado no Espírito Santo, que é Ele que vai conduzir a sua vida em triunfo. Ele que vai fazer você pensar, raciocinar corretamente, tomar as decisões mais acertadas, discernir quando algo vem para você, se aquilo vem de Deus ou vem do diabo, ou vem das forças do mal. O Espírito Santo é que nos faz estarmos de pé. Então existe um outro batismo, tanto é que Pedro e João, eles foram lá para Samaria, porque as pessoas lá foram evangelizadas por Filipe. O que o evangelista faz? O evangelista na igreja, ele leva a palavra do Senhor Jesus, leva as pessoas à conversão e batiza. É o máximo que ele vai fazer. Mas dar a edificação, levar o Espírito Santo para a vida das pessoas, aí é necessário que venha alguém que seja um pastor, que seja alguém que edifica a igreja. A igreja trabalha ganhando almas e edificando. Se você não edificar a igreja, você não constrói o alicerce sobre o qual a igreja vem a ser construída. Então, diz assim, olha, versículo 17: então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, aquele que era mago, né, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Coitado, ele pensou que isso era uma coisa que se comprava com dinheiro, né? Propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Ora, ele disse: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então Pedro, que era um homem que falava a verdade, um homem sincero e até duro às vezes, ele falou: olha aqui, rapaz, você está querendo oferecer dinheiro para ter o dom de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo? Pois saiba que isso é uma blasfêmia, pois os dons de Deus não são compráveis. Os dons de Deus são dados por Deus, e uma vez dados por Deus são irrevogáveis. É óbvio que se Deus me dá os seus dons, ou me dá uma unção, e eu me afasto do Senhor, esse dom vai ficar encolhido, como um músculo atrofiado. Você atrofia o músculo do corpo, mas ele não sai, ele permanece existindo. Quando você volta a desenvolvê-lo, ele vai atuar, existir de novo, como na primeira vez. Assim também o Espírito Santo é um dom que Deus dá para as pessoas, e aqueles que são homens chamados para dirigir a igreja, alguns, Deus dá o dom deles impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. Então o homem perguntou se ele podia pagar para receber esse dom de conceder o Espírito Santo para as pessoas. E logo Pedro disse: você não tem parte nesse ministério, Simão. Você se converteu agora. Não é porque ele era recém-convertido, ele não foi chamado para ser apóstolo, ele não foi chamado para ser um homem em que Deus fosse usar para impor as mãos sobre as pessoas e elas viessem a receber o Espírito Santo. Então, quer dizer, Deus chama cada um para cada coisa, e nunca a gente deve querer fazer além daquilo que Deus nos deu, nem menos nem mais. Cada um deve descobrir aquilo para o qual foi chamado e desenvolver aquilo que Deus lhe deu, sem querer ir além, porque se você for além, quiser ir além sem ter a unção, isso seria uma perdição. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Então ele foi humilde. Aliás, foi humilde, né? E pediu: olha, já que eu sou tão pequeno, orem por mim, por favor, para que esse pecado que eu cometi sem querer, de pedir
para comprar o dom de fazer as pessoas serem batizadas no Espírito Santo, para que esse pecado não venha sobre mim. Ele se humilhou e naturalmente que Deus perdoou. Só uma coisa, um parênteses que eu quero fazer aqui para vocês. Geralmente a gente fala assim: os humilhados serão exaltados, não é? Você procura isso na Bíblia que você não vai achar. Essa palavra não está escrita na Bíblia. A Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilhar será exaltado. Humilhado não vai ser exaltado. Quem está humilhado. E está humilhado porque isso é decorrência de algo que ele fez. Quando você está sendo humilhado, você está sendo humilhado por alguma coisa. Você talvez tenha quis se exaltar, você errou, você se desviou, então você vai ser humilhado. Agora, se o humilhado se humilhar diante de Deus, aí ele será exaltado. Senão as pessoas achariam bom ser humilhado. Não, ser humilhado não é bom. Você estar humilhado não é bom. Agora, se você se humilha diante de Deus e reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado e diz: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei contra ti, eu cometi o erro, então Deus te exaltará. Então, às vezes a gente fala assim: os humilhados serão exaltados. Não é assim. Aquele que se humilha, aquele que diz: eu não sei nada, quem sou eu para saber alguma coisa? Quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para dizer que está certo, que está errado? Quem sou eu, meu Deus? Que vê os seus próprios erros e reconhece os seus erros diante de Deus, esse se humilha. Ele será perdoado e consequentemente será exaltado. É diferente de dizer: os humilhados serão exaltados. O humilhado vai continuar humilhado até o dia que ele se humilhar. O filho pródigo, ele estava humilhado, comendo farelo de porcos, mas ele só foi exaltado quando ele se humilhou. Ele decidiu voltar para o pai e reconhecer o seu erro. Falou: pai, pequei contra ti e contra Deus. Aí ele foi exaltado. Mas enquanto ele estava humilhado lá, ele estava humilhado por culpa de quem? Dele mesmo. Já pararam para pensar nisso? Que a gente às vezes vai falando as coisas assim sem pensar. Se você se humilhar, Deus te exalta. Não é que agora, quando você está humilhado, permanece humilhado, está faltando algum quebrantamento, está faltando algum arrependimento, está faltando enxergar alguma coisa e falar com Deus. É uma observação importante, porque o que eu vejo aqui é que Simão, ele se humilhou. Ele falou: rogai, pois, por mim, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Mexe um pouquinho nesse botão do retorno, para cima e para baixo assim, porque esse é problema de potenciômetro que tá dando aqui no som. Obrigado, pastor. Vou ver se melhora. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Filipe era aquele evangelista, né? Filipe era um evangelista, é o exemplo do evangelista. Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Olha, veja como era essa igreja, obediente a Deus, temente a Deus, essa igreja que foi formada pelo próprio Senhor. Os anjos falavam, davam as coordenadas para que os discípulos do Senhor Jesus fizessem as coisas, e por isso essa igreja crescia, esta igreja prosperava sobremaneira. Olha, o anjo fala para Filipe: vai para o sul, e ele se levantou e foi. Era obediência, aquilo que eu falei na reunião de domingo. Eu estou fazendo um seminário domingo de 2 mensagens só, que é o segredo do triunfo, lei do triunfo. Uma é a obediência, a segunda é o querer. Eu falei sobre obediência. O anjo falou e Filipe foi. Eis que um etíope, eunuco, do lado da África, Etiópia, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém,
estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Preste bastante atenção na obra de Deus aí. O Espírito Santo fala para Filipe ir até aquela direção. Ele encontra-se com um etíope que era uma pessoa influente na Etiópia, porque ele era superintendente de todo o tesouro da rainha dos etíopes. Ele era o tesoureiro, vamos dizer assim, né? O tesoureiro da rainha. Então ele era qualquer um? Não, ele era uma pessoa influente. Você vai ver que o Espírito Santo leva Filipe para lá com um propósito, até esse homem. E ele estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, olha, diretamente, né? O anjo falando, o Espírito Santo falando: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Veja, nós só podemos participar da obra de Deus dirigidos pelo Espírito Santo, gente. Se o Espírito Santo dirige, olha, o Espírito Santo, o que é maior, a mídia ou o Espírito Santo? A gente fala, não, tem que ter mídia, tudo bem, é claro, você tem que estar na televisão anunciando a sua igreja, etc e tal, mas nós nunca podemos desprezar o Espírito Santo. Se o Espírito Santo ele é contigo, ele é com você, não tem nada que vai impedir. O Espírito Santo se o Espírito Santo fala com você e você obedece, as pessoas vão receber a Jesus e seu ministério será grande. Não há dúvida disso. Aqui está a prova. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendestes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se na carruagem, né, junto dele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Bispo, ele estava lendo a Bíblia? Não, meus amados, naquela época não havia Bíblia ainda. Havia o Pentateuco, os 5 livros da lei e os livros dos profetas, especialmente o livro de Isaías, de Jeremias, que você vê que os apóstolos citam. A Bíblia, conforme nós temos hoje, ela foi compilada depois, mas já havia o livro da lei e o livro dos profetas. E ele estava lendo o profeta Isaías, que é um livro espetacular, que eu aconselho você a ler na sua casa, que é um dos livros mais inspirados da Bíblia. E ele estava lendo isso aqui: na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Ele estava ali precisando ele estava com sede, e aquele que tem sede, Jesus disse: eu darei da água da vida. Não é? Estava lendo, mas não estava entendendo. Então o Espírito Santo mandou Filipe até aquele homem. Aqui a intenção do Espírito é a seguinte: que aquele homem fosse evangelizado, por isso ele mandou um evangelista, para que ele fosse para a Etiópia levar a palavra de Jesus, que ele recebeu de Filipe. Veja que coisa maravilhosa. Veja o mover do Espírito aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É o mover do Espírito, que coisa maravilhosa. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Pegou: olha, esse aqui que ele está se referindo é o Filho de Deus, é Jesus que veio, foi crucificado, ressuscitou, é nosso Salvador. Quer dizer, pregou para ele, pregou toda a palavra de Jesus. Anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que importa que seja eu batizado? Quer dizer, certamente que Filipe pregou sobre Jesus para ele e disse: você precisa se arrepender e ser batizado, não é? Conforme o mandamento de Jesus e conforme o que deve fazer todo evangelista e toda a igreja. É lindo isso, não é? E aí, então havia uma pocinha d'água, um pequeno lago, e ele falou: então eu quero ser batizado.
Ele aceitou de bom coração a palavra do Senhor Jesus, a palavra que foi evangelizada por Filipe. Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. Então o batismo nas águas, ele só é válido se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, bispo, mas eu só crendo em Jesus Cristo como meu Senhor, precisa de eu ser batizado? Precisa. Por quê? Porque Jesus mandou. Mas não tem mais. Esse negócio do mais é que estraga tudo. É isso que eu falei na mensagem de domingo passado. Mas eu já aceitei. Mas eu tomei um banho em casa e disse assim: estou batizado. Não adianta. Você tem que ser batizado publicamente, conforme Jesus mandou, após o arrependimento. É uma ordem de Jesus. Nós não temos que ficar dizendo mas não sei o que, mas eu acho, deveria ser assim, deveria ser assado. Os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus, são para serem obedecidos. Seja dizimista, seja batizado, buscar o Espírito Santo, realizar a ceia como comemoração da ressurreição de Jesus, expulsar demônios, curar enfermos. Essas coisas são inquestionáveis. Então Filipe disse: se você crê de todo o coração, e ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Vocês sabem o que é eunuco, né? Eunuco é os homens que se automutilavam para não terem parceira feminina. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O Espírito Santo pegava o evangelista Filipe, levava para um lugar, ele evangelizava, já levava para outro, e para cá e para lá. Filipe, por isso que o evangelista, ele tem uma característica. Todos os evangelistas que eu conheço, porque esse é tem um evangelista, tem um pastor mestre, tem um pastor de ovelha, tem um pastor consolador, tem o bispo, tem tudo. O bispo tem que ser pastor, obviamente, mas nem todo bispo é evangelista. Quase, dificilmente, um bispo nunca é evangelista, e o evangelista nunca é um pastor. Pode até ser que Deus deu os dois dons ao mesmo tempo, mas o evangelista são essas pessoas que você conhece, que são às vezes até pastores de altar, mas eles são ligeiros, eles são rápidos, eles são ativos, eles não gostam de ficar parados, eles ficam o tempo todo para lá e para cá, eles querem fazer alguma coisa. Esses homens que Deus usa para ir e leva a palavra, geralmente eles não edificam. Por isso é necessário que nós tenhamos várias pessoas com vários os dons. O evangelista, ele anuncia, ele faz a pessoa se converter, né? Ele leva a pessoa a se converter, e depois o pastor vai edificar, e depois vem o bispo e vai edificar o pastor, para o pastor edificar a ovelha, e o bispo também edifica a igreja. Então são dons assim que Deus dá. Mas você vê que Filipe, ele não parava. Você vê que ele já foi em Samaria, foi lá, expulsou demônio, etc e tal. Agora já veio aqui, falou para esse homem, e de repente, depois que ele falou, fez a obra dele, que até o homem se converter, aceitar Jesus, receber Jesus, foi batizado, ele foi embora. Aqui não existe nada de mistério, que Filipe foi arrebatado em espírito, ou que houve projeção astral, nada disso não. O Espírito Santo arrebatou, mandou ele para outro lugar. É isso que eu quero dizer aqui, simplesmente. Não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, já era outro lugar, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Então quer dizer, Filipe saía como um louco, né? Movido pelo Espírito Santo, ele evangelizava, deixava ali aquela semente, que era a pessoa evangelizada, e ia para outro lugar, evangelizar mais. O evangelho chega na África, na Etiópia, sem dúvida, através desse homem. O que eu quero que vocês observem aqui é a atuação do Espírito Santo, porque ele era superintendente do tesouro da rainha Candace, rainha da Etiópia. Então ele era um homem influente. Então,
quando ele voltou para a Etiópia, naturalmente que ele levou o quê? A palavra que ele recebeu. Então a palavra chegou à Etiópia, cumprindo a palavra do Senhor Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então tudo coordenado segundo o Espírito Santo. A coisa estraga quando o homem entra no meio, na frente, né? Se deixar o Espírito Santo agir, a coisa vai bem. Vamos então agora ao capítulo 9. Hoje eu quero apenas ler a conversão de Saulo, que vem a ser o grande apóstolo Paulo, né? E depois nós vamos orar, porque eu quero mais que a gente ore um pouco mais hoje, para não ficar muito só na letra, na palavra, apesar que a nossa palavra tem espírito, né? Porque é a palavra de Deus, mas para a gente poder buscar um pouquinho, que é bom. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha outra atuação fantástica do Espírito Santo. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, essa palavra caminho, se você notar, ela está com o C maiúsculo, é chamado caminho. Não sei se está na sua Bíblia, na minha está, na de vocês está também. Caminho, todos que eram do caminho significavam os seguidores de Jesus, seguidores do Senhor Jesus. Eles eram do caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Assim homens como mulheres levassem presos para Jerusalém. Esse Saulo aterrorizava, mandava matar, queria prender todos os cristãos no seu zelo pela lei. Ele achava que era uma blasfêmia o cristianismo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Aqui vem Jesus em espírito. Jesus já havia ressuscitado, já havia sido assunto aos céus, mas ele precisava chamar esse homem que vem a ser o 12º apóstolo, não aquele Matias que foi escolhido jogando sorte. Ele foi escolhido pelo homem, como hoje também existem vários apóstolos que só apóstolo só escolhido por Jesus. Os apóstolos já foram, né? Tivemos o tempo dos apóstolos. Tanto é que Saulo, para ele ser, e o que veio a ser o apóstolo Paulo, ele recebeu a visita de Jesus ressuscitado. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Meus amados, será o que Deus viu em Paulo? É claro que Paulo diz lá em Gálatas que Deus o chamou desde o ventre da sua mãe, desde antes dele nascer. Quando Deus separa um homem para a sua obra, ele já separa antes. Mas você há de convir comigo que Paulo era um homem zeloso. Paulo era sincero. Por isso você nunca deve criticar as pessoas. Às vezes você fala assim: esse católico, ou esse homem sei lá o que, espírita, é um filho do diabo, não é de Deus, ou esse homem que está fazendo. Depende. Às vezes a pessoa está fazendo a coisa errada com o coração sincero, e Deus vê o que? Coração. Às vezes até a gente erra sem querer justificar nossos erros, mas a gente erra também com o coração puro. A gente erra tentando acertar, não é? A gente erra tentando acertar. E Deus está vendo o coração do homem. Se ele vê aquele coração puro, ele vê que aquele coração é um coração que... Por que Paulo matava as pessoas? É um coração zeloso. Ele queria guardar, ele queria cumprir a vontade do Senhor. Se era assim, não é? Então Deus tinha um plano para este homem, porque Deus falou: imagina esse homem na minha mão. Aquele zelo, porque todo o zelo que ele tinha contra os cristãos, ele transforma depois esse zelo a favor do cristianismo. Não há dúvida nenhuma
que Paulo, dentre todos os apóstolos, sem querer dizer que um é melhor do que o outro, que todos têm a sua função, mas Paulo foi o homem que mais se dedicou ao cristianismo. Paulo abriu mão da sua família, Paulo abriu mão de tudo, Paulo renunciou a tudo, a sua posição de fariseu, de tudo, para servir ao Senhor. Paulo era um homem que ele abraçou o cristianismo e se converteu de uma forma dramática. E Deus lhe deu a honra de ser o maior escritor do Novo Testamento. Ele tem 14 epístolas, não é pouca coisa. A maior parte do Novo Testamento está escrita por esse homem. Então você imagina que você nunca deve criticar ninguém, nunca atacar. Se a pessoa tem aquele coração sincero, nem que seja no último minuto da vida, Deus converte, ela vai ser salva, ela vai ser usada por Deus convenientemente, como Deus quer que seja. E a gente não pode ficar criticando, ficar falando, julgando, não. Imagina o que falavam de Paulo, tanto que ele teve dificuldade depois de ser aceito, porque as pessoas não acreditavam que Deus pudesse ter misericórdia de um homem como Paulo. Mas a misericórdia de Deus é muito maior do que a nossa imaginação possa imaginar. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o vão pensamento do homem. Graças a Deus, misericórdia, esta é uma das palavras mais lindas da Bíblia. Este é um dos atributos de Deus mais lindos, a misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de mim? O que seria de você? Que como nós erramos, não é? A gente sempre erra, todo dia, mas Deus é sempre misericordioso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então vem aquela luz sobre Paulo, e parece que essa luz chega a cegá-lo, né? Porque Paulo, ele se queixa lá na Epístola aos Gálatas de um problema nos olhos. E Jesus se identifica a ele e disse: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Aí vem o versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Por que os seus companheiros não viram ninguém? Porque não havia ninguém? Não, porque eles não foram chamados. Quem foi chamado foi Paulo. Ali só um foi chamado, Paulo. Então Paulo viu e ouviu. Os outros ficaram apenas perturbados, ouviram a voz, mas não deve nem ter entendido o que aquela voz dizia. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. Você imagina, você vê a luz de Jesus, né? E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Olha o impacto que isso causou na vida desse homem. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: observem mais uma vez, tudo guiado pelo Senhor. Tudo que acontecia nesta igreja era guiado pelo Espírito Santo. Por isso era uma igreja triunfante, uma igreja avivada, uma igreja abençoada. Exatamente por isso. Tudo por ordem do Senhor, tudo pela vontade do Senhor. Não havia influência do homem em nada. Então ele chama Ananias, e o Senhor lhe ordenou, versículo 11: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Quer dizer, o Espírito Santo falou a ele: olha, tem um homem chamado Saulo que está em tal lugar, ele está orando, e eu dei uma visão a ele que ele viu você, Ananias, chegando e orando por ele, para que ele recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, conversando com Deus, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que te invocam o teu nome. Ananias ainda ponderou com Deus, falou: Senhor Espírito Santo, é isso mesmo que o Senhor quer? Esse não é o tal do Saulo que vem matando os cristãos? Eu tenho que ir lá, logo eu? Ele deve ter falado assim, logo eu? Mas o Senhor lhe disse: vai,
Olha que lindo, gente. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Gentios são aqueles que não eram judeus, que não eram hebreus, né? Bem como perante os filhos de Israel. Então o ministério de Paulo era para todos. Era um homem escolhido. Pois eu lhe mostrarei. Olha aqui, quando você se alegrar por ser chamado por Deus, saiba que junto com o chamamento vem o sofrimento. Até rima, chamamento e sofrimento. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Não é? Aliás, a alegria e o sofrimento vêm da mesma fonte, não é? Não é verdade? Vocês já pararam para pensar que a lira, ou o violão, ou um instrumento de madeira, ele produz lindos sons que trazem prazer e alegria, não é? Mas de onde ele vem? Do sofrimento, do corte do machado na árvore para ser feito o instrumento. Então a vida com Deus é alegria e sofrimento. Os dois são importantes. Sem sofrimento não há maturidade. Não é o ouro tão lindo, as coisas, um anel de ouro, uma joia rara de ouro puro, não é lindo? Mas este ouro teve que passar pelo fogo. Então tudo vai dar na mesma, na vontade de Deus. Mas sofrimento é necessário. Não que você tenha que buscá-lo, ele vem até você, mas é ele que depura. O sofrimento da nossa vida, ele é como ouro. Tem coisas que, conforme diz aquela canção que você cantou, que o bispo Marcelo Crivella canta, não sei de quem é essa letra, não sei se é dele. A gente infelizmente só aprende pela dor, né? Da ovelha ferida. Então às vezes é necessário que Deus permita que você sofra, para você acordar para certas coisas que, se você não sofresse, você jamais teria acordado para elas. Uma delas é buscar Jesus, né? Quem é que vem para o Senhor Jesus por amor? De 1000 você tira um. De 1000 você tira um, se é que tem. Geralmente as pessoas buscam Jesus pela dor. E graças a Deus, porque vão buscar, e se buscarem de todo o coração, vão encontrar o alento, a salvação e a resposta. E depois que se converte também, como é necessário que você vá crescendo de glória em glória, de grau em grau, de degrau em degrau. Às vezes você está estacionado num degrau, você não avança. Então é necessário que venha a dor, que venha um sofrimento, para você buscar uma saída. Você vai se sentir sufocado, vai clamar ao Senhor, Ele ouvirá a tua oração e te levantará. Ou que seja necessário você se humilhar, não é? Para poder ser exaltado. Sei lá. A estrada de cada um é a estrada de cada um. Cada um sabe de si. Mas nós devemos estar seguros que, se nós somos sinceros, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E sempre em triunfo, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Então Ananias foi, versículo 17, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. Vocês estão reparando a importância da imposição de mãos dos homens ungidos por Deus? Dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Isso aqui tem dois sentidos. Tem o sentido de cair realmente as escamas, ele enxergar as coisas objetivas, como também as escamas do coração, não é? Que ele não estava entendendo ainda o plano de Deus. Dos dois lados ele entendeu. Ele enxergou por fora e enxergou por dentro. A seguir levantou-se e foi batizado. Então não tem como fugir. Pessoas, todos que
que se arrependeram, Jesus manda, seja batizado. Mas bispo, será que o batismo que eu tive quando eu era criança não vale não? É o negócio do mais, né? Esse que é o negócio. Mas, olha, se você foi batizado em uma igreja, seja ela qual for, e foi batizado de todo o seu coração, você arrependeu-se em nome do Senhor Jesus, olha, eu me arrependi, eu quero seguir o Senhor Jesus, e foi batizado, você não tem que se batizar de novo. Não precisa, você está batizado. Mas o batismo de criança, gente, não tem valor nenhum, porque criança não se arrepende. Que criança vai se arrepender de quê? Não está entendendo nem o que é a vida ainda. Esse batismo de criança é uma formalidade colocada pela Igreja Católica, porque diz que a criança nasce com pecado original, para não morrer pagão, etc. e tal. Mas não é esse o batismo que nós vemos na Bíblia, correto? Nós estamos vendo aqui, com base bíblica. Você viu alguma criança ser batizada até hoje, aqui na Bíblia? Nem vai ver nunca. As pessoas que eram batizadas, elas eram batizadas depois de se arrependerem, de receberem Jesus. Falei, eu não quero mais viver a vida que eu estou levando. Então aí entra o simbolismo batismal de ser lavado, regenerado, para começar uma nova vida. Não vou dizer para você que o batismo vai fazer uma mudança na sua vida. Isso não é correto. Ele não vai trazer uma mudança interior, mas ele é necessário. Se não fosse, Jesus não teria mandado que fosse feito. E acabou. Jesus mandou. Quem somos nós para dizer, não, mas será que quando eu fui batizado pequeno, mas será? Eu conheci um irmão. Eu conheci o irmão. Aliás, aconteceu comigo também. Quando eu me converti ao Senhor, eu era de uma igreja que para você ser batizado não era assim. Por exemplo, aqui, se você quiser ser batizado, você fala, eu quero me batizar. A gente marca um dia e vem aqui, põe água, faz o batismo. Você traz uma mudinha de roupa e é batizado. Depende de você querer e se arrepender e querer ser batizado. Mas quando eu me converti, eu era de uma igreja que você tinha que fazer um curso de batismo, que também eu acredito não seja necessário. Tem que fazer curso de batismo. A Bíblia diz que você tem que se arrepender. Você tem que não querer mais, não desejar mais levar a vida que você estava levando. É isso que diz a Bíblia, não é? Arrepender e ser batizado. Eu já estava mais do que arrependido, quebrado, mas tinha que fazer um cursinho de batismo, etc e tal. Mas eu tinha um problema que, como a igreja era perto da minha casa, o meu pai se opunha radicalmente, dizia que ele ia me matar se eu me batizasse. Se eu me batizasse, ele ia me matar, que ele ia acabar com a minha vida. Se você for entrar para esse negócio de crente, etc e tal, ele tinha uma visão errada, eu vou lhe matar. Ele sempre me ameaçou matar. E como vocês viram, podem ver, eu realmente morri. Estou aqui morto, né? Porque as ameaças você nunca deve temer. Você deve temer a Deus, não ao homem que te ameaça. Faz a vontade de Deus. Não adianta, mas se você fizer, não, faz, e Deus lhe garante. Mas eu, novo convertido com medo, um dia eu falei assim, meu Deus, eu vou entrar debaixo do chuveiro. Eu conheci pessoas assim, eu vou tomar um banho aqui hoje em casa, e faz de conta que é o meu batismo. Porque eu morava numa cidade pequena, um lugar chamado Alcântara, e todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem eu era, todo mundo se conhecia. Se eu fosse batizado, ia chegar a notícia lá em casa. Eu estava morando dentro da casa dos meus pais, e eu fiquei receoso. Aí um dia eu entrei no banho e falei assim, estou sendo batizado. Aí depois eu corri para o pastor, falei, pastor, eu fui batizado. Ele falou, não, você não foi batizado. Foi batizado em outra igreja? Eu falei, não. Eu entrei no chuveiro e fui batizado. Ele falou, não, desculpa, mas esse batismo não vale. Valeu a sua intenção. Agora você pode ser batizado. Mas ainda assim eu fui batizar lá no Rio de Janeiro. Eu atravessei a ponte, Rio Niterói, fui numa igreja lá no Leme, né? Aí já era a Igreja Universal do Reino de Deus. Foi quando eu passei para a Igreja Universal. Mas o batismo tem que ser feito publicamente, ou seja, na igreja, na casa de Deus, ou no rio, ou no mar. Mas quem tem que te batizar é um homem de Deus. Não é você se auto-batizar, né? Auto-batismo não vale. Então não adianta auto-batismo, não adianta, já fui batizado quando era criança. Não, arrepende e se batiza.
Não discuta, faça a vontade de Deus, que até Paulo, todos eles precisaram ser batizados. Todos os apóstolos foram batizados. Jesus foi batizado por João Batista. Então o que nos resta? Fazer a vontade de Deus. Amém? Nós temos aqui uma linda banheira, né? Banheira ampla, bonita, para fazer o batismo. Olha, eu quero me batizar. A gente vai fazendo uma lista, marca um dia só, marca um sábado ou um domingo, sei lá, e faz o batismo. Pronto. Traz uma mudinha de roupa, vai até as águas, você vai se sentir muito bem. Não vai transformar a sua vida, o que transforma é o Espírito Santo, mas vai ajudar bastante, porque você está fazendo a vontade de Deus. Melhor obedecer que sacrificar. E depois de ter se alimentado, versículo 19, sentiu-se fortalecido. Aí ele comeu, ele saiu daquele impacto, foi esclarecido a ele tudo que tinha acontecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e depois ele já sai pregando, né? Conforme diz aqui, vamos ler mais um pouquinho. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. É claro que isso aí contrasta um pouquinho com o princípio do livro de Atos. Não foi assim tão imediatamente. Não foi tão imediatamente. Sabe por quê? No livro de Atos, se você por gentileza pode abrir, no capítulo 1, se não me engano, apenas para esclarecimento completo, ele diz assim, capítulo 1, versículo, olha que bonito isso, gente. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Capítulo 1 de Atos, versículo 10. Paulo estava aqui se defendendo, porque tinha pessoas que punham em xeque se ele realmente era apóstolo ou não, se ele era convertido ou não. Será que esse homem realmente se converteu? Será que ele não está querendo matar a gente? Será que ele não está se infiltrando no nosso meio? Então ele responde dizendo assim, Gálatas 1, versículo 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Quando meu pai falou para mim, ou você segue esse Jesus ou deixa de ser meu filho. Eu falei, então deixa de ser seu filho. Duro, né? E meu pai ficou 6, 7 anos sem falar comigo. Mas depois ele aceitou, porque eu fiz a vontade de Deus. Se eu fizesse a vontade dele, não ia acontecer nada. Você procura o favor dos homens ou de Deus? Paulo diz, ou procura agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo, você vai ser servo do homem. Faço-vos porém saber, irmãos, olha o que ele diz, vê se não é verdade, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. É verdade, o próprio Jesus ressuscitado não apareceu a ele, não é? Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Você vê que incontestavelmente essa epístola é de Paulo, né? E na minha nação quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então esse versículo 17 diz que Paulo, ele diz que recebe a revelação de Jesus, naturalmente que vem Ananias, né? Impõe as mãos sobre ele, cai as escamas, e ele fica vários anos nas regiões da Arábia, sendo instruído diretamente por Deus, eu não sei, e depois ele volta para Damasco, para o lugar onde ele se converteu. Ele não se converteu na estrada de Damasco, e aí que ele começa a pregar, segundo a palavra dele. Então aqui parece que no livro de Atos, Lucas fez ele
pulou-se uma parte, né? Ele coloca Paulo como sendo, se convertendo imediatamente pregando, mas não foi bem assim. Há um tempo ainda que ele fica sendo instruído. Estão compreendendo por que eu vim aqui? Ou não? Porque ele diz aqui, versículo 18: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias, etc, etc, etc. Não vamos entrar aqui, mas no capítulo 2, versículo 1, ele diz: 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém, né? Então houve um período que ele ficou sendo orientado pelo Espírito Santo, porque o ministério dele não era um ministério qualquer, era um ministério de muita luta, e ele precisava de muita força. Voltemos a Atos 9, já vamos terminar aqui, só para fechar. Que diz aqui no versículo 20 do capítulo 9, diz assim: e logo pregava nas sinagogas. Não foi bem logo, né? Pela palavra de Paulo, ele ficou, né, mais um tempinho ainda, porque não pode também a pessoa ser, ela vai, se converte aqui hoje, já logo vai sair pregando. Um homem que ele ficaria até Pinel, né? A cabeça dele ia dar um nó, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados os principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Depois de muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Falaram: isso é um perigo, isso não foi dos nossos aqui, contra o cristianismo, agora se converteu, tem que matar ele. Porém o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Você vê, quando você é guardado por Deus, Deus tem um plano para você, não tem que ter medo mesmo de nada, né? Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Aí que já vai os 3 anos talvez, né? Ou os 12 anos, 14, sei lá, que ele fala lá em Gálatas. Não é assim tão rápido quanto a coisa é narrada aqui em Atos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenitas, que eram gregos, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Daí vem o nome, Paulo de Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Até aqui, amém? Então nós vemos hoje mais uma vez a maravilha que é a igreja guiada pelo Espírito de Deus, né? Quantas maravilhas! Um vai evangelizar ao etíope para que ele leve na Etiópia, na África, a palavra de Deus. O homem que era contra a igreja, matava os cristãos, se converte. Tudo guiado pelo Espírito Santo. E assim também é a nossa vida. Quando nós nos entregamos totalmente, falando: Senhor, eu resolvo entender que nada sei. Eu não sei nada, meu Pai. Eu nada sou, nada sei. Se eu penso saber, eu não sei. Se eu penso que sou, eu não sou. Eu sou apenas um aprendiz muito pequenininho do teu amor. E eu preciso de conhecer-te mais e mais. Aí vem aquela sede, não é, gente? A sede de você vir à casa de Deus. A sede de você buscar ao Senhor. Não importa. Ah, mas eu já tenho 500 anos de igreja. Tenho 100 anos que eu já li a Bíblia 20 vezes. Não importa. Você sempre precisa estar aprendendo, se humilhando, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Meu Deus do céu, a gente às vezes pensa: eu tenho nome, e nada, a gente não é nada, a gente erra, cai, depois tem que começar tudo de novo, gente.
Nunca pense que saiba, que já está bom. Não, seja temente, seja amoroso. Não deixe o cansaço lhe dominar, nem o desânimo. Não abra porta para Satanás na sua vida. Volta-se para Jesus todos os dias como se fosse a primeira vez. Quando tiver tudo bem, olha, no momento está tudo bem, busca a Deus como se estivesse tudo mal. Não que eu digo que você não, agradecendo ao Senhor por estar tudo bem, mas buscar com aquele fervor que eu digo, né? Aquele fervor, porque quando está tudo mal, a gente busca com fervor, não busca? Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, eu te clamo. Haja assim quando estiver tudo mal ou tudo bem, mas sempre sabendo que nós somos os raminhos, Jesus é a videira, separado dele nada nós podemos fazer. Às vezes o ramo é um ramo meio torto, um ramo doido. Tem certos ramos que ficam na videira, são ramos meio malucos, vem para cá, sobe meio enviesado, vai para baixo, mas está ligado na videira e nunca vai ser desamparado pelo Senhor. Talvez você seja assim, um raminho meio doido, meio louco, aquele ramo que está, esquece, todo ramo sai assim, esse ramo aqui desviou, foi para cá e tal, mas não largou da videira. Esse nunca, jamais será desamparado. Amém? Vamos estar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz quando eu leio a palavra de Deus a cada dia. Eu fico contente, porque ela sempre nos dá instrução, não é? Pode ler 1000 vezes a mesma passagem, sempre vai se abrindo a palavra para todos nós. Vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus que guie e dirija a nossa vida no seu Espírito. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de gozo. Senhor Jesus, vem, meu Deus, em nossas vidas, dá-nos a tua direção, dá-nos o teu amor, a tua unção, meu Deus, porque é uma coisa tão linda nós observarmos os passos desta igreja que o Senhor criou para si, para a tua glória, para teu louvor. Dirigiu esta igreja como o Senhor, como um pai pega uma criança pelas mãos e ensina a caminhar. Assim o Senhor fez e faz com a tua igreja, e faz com todos aqueles que são teus servos e que reconhecem que necessitam de ti, que precisam de ti. Meu Deus, neste momento, eu aqui, como bispo desta igreja, eu falo de mim em primeiro lugar, Senhor. Eu quero reconhecer e dizer para ti, meu Pai, eu preciso do teu Espírito. Só o teu Espírito me restitui a minha calma, só o teu Espírito me restitui a minha paz, só o teu Espírito pode restituir-me o caminho correto quando às vezes eu me desvio, Senhor, de ti. E assim eu sei que todos os meus irmãos e irmãs que aqui se encontram precisam também do Senhor, Espírito Santo, porque quando somos guiados pelo Senhor não há erro, não há equívoco, não há medo, não há temor do homem. Meu Deus, quando nós somos guiados pelo Senhor, não há possibilidade de errarmos. O Senhor sempre nos conduz em triunfo. Oh Espírito, Espírito de Deus, vem sobre o teu povo como vento suave, vem sobre os teus filhos como um vento suave nesta noite, Senhor, sobre aqueles que vão ouvir esta mensagem através da rádio. Vem o Espírito Santo restaurar as feridas,
Vem restaurar, meu Deus, e curar as cicatrizes que a vida fez nesta vida. Venha colocar esta pessoa no teu rumo, Senhor, no teu caminho, pois às vezes nós pensamos que estamos no teu caminho, mas nossa mente, o nosso coração é tão desesperadamente corrupto que nós mesmos nos enganamos. Dirija-nos, Senhor, para que nós sigamos o teu caminho, que nós façamos a tua vontade, que nós andemos no teu querer, ó Espírito Santo. Oh, meu Pai, vem, meu Deus, restituir a paz para esta pessoa que anda atribulada, que anda cansada, que anda, meu Deus, sem conseguir dormir, sem conseguir ter paz. Esta pessoa que anda cheia de problemas, meu Deus, cheia de coisas, Pai, que o corpo às vezes demonstra estar o espírito desta pessoa inquieto, agoniado. Meu Deus, venha trazer esta paz agora, envolva-nos no teu espírito e mostra-nos e fala-nos: eu sou contigo, meu filho, minha filha, quando passares pelas águas, não temas, eu te tomo pelas mãos, eu sou o teu pai, eu sou o teu amigo. Vem, meu Deus, pois nós queremos beber da tua fonte, nós queremos nos inundar do teu amor, reconhecer que não somos nada, nada, nada sem ti e que precisamos da tua direção. Venha trazer a paz. O Senhor disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, meu Deus, enche-nos da tua paz e faz-nos sentirmos a segurança de estarmos sendo guiados e conduzidos pelo teu Espírito, mesmo quando não estivermos entendendo nada. Mas o Senhor, se somos sinceros, se somos humildes, o Senhor nos mostrará, fará cair as escamas dos nossos olhos, como caíram de Paulo, e nos mostrará o caminho certo, a tua vontade para a nossa vida. Vem, Espírito Santo, pois tu és como águas cristalinas. Beber da tua fonte. Beba desta fonte agora. Eu vim me saciar, Beba desta Senhor. fonte. Vem a paz do Espírito Santo. Não é emoção, é convicção, meu Deus, que o Senhor está no nosso meio. Me inundar do teu amor, me inundar do teu amor. Me esvazie de mim, esvazie-te de ti, para que o Espírito te preencha. Me esvazie de mim, do meu eu, do meu eu. Vem me encher, Espírito de Deus, para estar bem junto a ti, te conhecer, encher do teu poder. Oh, aleluia. Há uma paz aqui neste lugar, há uma segurança, há uma certeza de que o Senhor está aqui, que o Senhor nos conduz e nos toma nos teus braços. Me esvaziei de mim, do meu eu. Vem me encher, Espírito de Deus, para estar bem junto a ti, te conhecer, encher do teu poder. Bem sei que me esquadrinhas, bem sei que me esquadrinha. o Senhor conhece o nosso coração, meus amados. Conheces o meu proceder, mesmo em profundo sono. Oh, meu Deus, Visitas o meu ser, me esvaziei de mim, do meu eu. Vem me encher, Espírito
Sinta-se agora num santuário, você e o Senhor e mais ninguém. Sinta, receba que Ele te ama do jeito que você é. Ele tem visto a sinceridade do seu coração. Ele não acusa, Ele perdoa. Ele vem como perdoador, como consolador, como príncipe da paz. Ó príncipe da paz, Senhor Todo-Poderoso, Deus amado, dá-nos a tua paz e nós seremos as pessoas mais felizes deste mundo. Não serão as tormentas, as procelas, não serão as tempestades que irão nos tirar, nos roubar a nossa tranquilidade, a nossa paz, que é a certeza da nossa salvação e que o teu cuidado se renova a cada dia dentro de nós. Obrigado, meu Deus, porque nós sempre podemos ter esta convicção que o Senhor habita em nós. Aleluia. Há um doce Espírito aqui, pode ter certeza disso. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber, já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou perfeitamente convicto que o Senhor cuida de mim, que eu não preciso de me preocupar com nada. Livra-me das preocupações, livra-me dos medos. Eu não quero me preocupar com nada, quero apenas viver na tua presença, pois o teu Espírito habita em mim, o teu Espírito está em mim, me dando esta paz gloriosa. Livra-me das preocupações. Eu não tenho que carregar o peso do mundo nas minhas costas. O Senhor já levou este peso na cruz em meu lugar para que eu tivesse vida. Vem vida em abundância. Vem vida em abundância. Diga: vem, vem, ó vida. Vem, ó Cristo. Habita em mim para todo sempre. Que eu leve, Senhor, o teu perfume aonde quer que eu vá. Esteja eu na terra, no céu, no mar, em qualquer lugar, eu quero levar a tua presença. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele merece pela presença dele aqui. Vamos sentar. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Abençoado você, aqui na família Amor e Fé. Abençoado você, aqui na família Amor e Fé. Abençoado você, aqui na família Amor e Fé. Igreja Amor e Fé, sede Rua Saratininga, número 305, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Reuniões, todos os domingos, às 7 e às 9h30 da manhã. E todas as quartas-feiras, às 19 horas. Ministério: Bispo Clério Cerqueira, o Bispo Regional do Estado de São Paulo. Discipulado: Bispo Renato Suete. Venha nos conhecer e esteja conosco você também.